Fala galera, mais um vídeo do canal aqui. Hoje eu tô sentado porque tô cansado hoje. E gente, hoje é um vídeo extremamente interessante. Tenho certeza que vai prender a atenção de vocês, que é sobre mitos e verdades. Então galera, preparando um conteúdo mais interativo para vocês, tá? E a gente tanto vai falar para você que é dona de casa ou para você que não conhece muito de marmoraria, como também para marmoristas. Então vale a atenção aí até o final do vídeo e sempre compartilhando, clicando no sininho para ativar as mensagens e comentando, tirando dúvidas sempre que possível, a gente está sempre respondendo, tá? Então vamos lá. Galera, primeiro mito e verdade. Toda marmoraria dá problema. Verdade. Verdade por quê, gente? Não necessariamente a marmoraria ela dá problema para o cliente. O que acontece muito, em 90% dos casos, é a falta de comunicação. A gente aqui na Santuri, a gente tem um padrão de trabalho de muita prevenção, que começa desde o contrato, de fechamento de pedido, né, que a gente detalha todos os detalhes, tudo que pode dar errado, quebra de peça, enfim. Então a gente tenta deixar o cliente mais preparado possível para qualquer tipo de imprevisto que aconteça. Sujeira na obra, tem que ser feita uma análise antecipadamente para saber se pode fazer, detalhes de cuba, cooktop, esse tipo de coisa que sempre precisa da informação antes de se começar a produzir. Então a gente tenta sempre detalhar isso para que a gente consiga ter o máximo de informação e no final das contas errar menos, né? Então galera, assim, a gente trabalhando na prevenção, deixando o máximo do cliente prevenido, preparado, pedir sempre um responsável tanto na medição técnica quanto na instalação, detalhes que fazem com que o processo seja muito bem planejado. Então a gente nunca fala, por exemplo, que não vai ter erro. O erro vai acontecer, vai ter quebra de peça, vai perder viagem, acabar a energia no dia da instalação. Então o negócio é a gente tentar deixar tudo o mais prevenido possível e avisado para quando tiver um problema, né, o cliente já está preparado, ele saber que pode acontecer, porque o produto é artesanal e esse tipo de coisa. Tá bom, gente? Então é uma verdade que a marmoraria dá problema, mas muito por conta, por falta de comunicação, de avisos, né, que são importantíssimos para ter uma boa sintonia entre o cliente e a empresa. Tá bom? E dica para você que é cliente ou que vai ser cliente de marmoraria, gente, tenha ciência que é um produto artesanal. A gente costuma falar que não é igual um celular, que você tira da caixinha e ele está pronto para usar. A pedra ela vem para moldar no seu ambiente, então ele depende da parede, depende do apoio, depende de uma série de fatores e vai ser um produto realmente personalizado. Tá bom, gente? Então escolha direito a marmoraria. Então faça com que isso seja o melhor planejado possível, mais combinado possível, para que no final você tenha sucesso na sua obra, tá bom? Segundo mito e verdade. Granito claro na cozinha mancha. Verdade, granito claro mancha. Todos os granitos têm absorção, têm porosidade natural da rocha. O granito claro, ele mostra essa absorção, tanto com água, como com óleo principalmente. A água você vai perceber que quando ela molha e seca, ela volta ao normal, na cor natural do material. O óleo, ele não sai mais do material, então o material fica encardido. Então existe impermeabilizantes no mercado que ajudam a evitar essa absorção. Aqui na Santuri a gente tem o hábito de fazer essa primeira impermeabilização, mas respondendo o mito e verdade, o granito claro, sim, ele mancha. Terceiro mito ou verdade.
Granito escuro, mancha. Mancha, galera. O granito escuro, assim como o granito claro, também tem absorção, também tem porosidade. A diferença é que ele dá muito menos manutenção porque ele não mostra absorção de água, limão, de óleo. Então, assim, por isso também se vende muito mais granito escuro, porque essa manutenção, esse cuidado no dia a dia é muito mais tranquilo. Porém, tem que se evitar o contato com produtos alcalinos na pedra. Por exemplo, um produto do dia a dia que mancha o material preto ou escuro, enfim, é o limpa-alumínio. O limpa-alumínio é um material que, se usado em contato com a pedra, ele vai esbranquiçar o material. Então, o granito preto, granito escuro, mancha, sim, é verdade. Quarto mito ou verdade: pode-se colocar panela quente no granito? Mito, não pode colocar panela quente no granito, gente. O pessoal mais antigo fala, eu coloco panela na minha pedra, não acontece nada, tudo mais. Gente, não pode, porque dependendo da temperatura da panela, dependendo do granito, se ele estiver muito frio, por exemplo, você pode colocar a panela e ele trincar o material. O choque térmico é muito grande. Fora isso, mesmo que ele não trinque, ele vai dilatando a porosidade do material, ele vai craquelando, formando pequenas fissuras no granito, fazendo com que isso possa vir a quebrar futuramente. Então, galera, ele tem sim uma resistência contra a temperatura, mas deve sim se evitar o contato de panela quente com o granito. Então, isso é um mito. Quinto mito ou verdade: granito, material natural, é mais resistente que o quartzo? Não. Mito. Isso é um mito. Porque o pessoal pergunta e costuma afirmar que o granito é mais resistente que o quartzo. Na verdade, não. O granito, ele tem uma resistência quando está exposto direto ao sol, que o quartzo não tem. Porém, o quartzo, ele não risca, não absorve. Para uma cozinha, para um banheiro, uma área interna de casa, o quartzo ele é muito mais resistente. E outra, o fato dele não absorver, ele tem um antibactericida natural do material. Para alimentos é muito bom, é fundamental, ajuda bastante. Então, galera, o quartzo ele também é muito mais resistente que o granito, até com relação à quebra. Para um produto que a gente, para marmorarias, por exemplo, que a gente trabalha com produto no dia a dia, o quartzo ele é muito mais tranquilo para trabalhar, os cortes, os acabamentos ficam melhores do que no granito, né? Então, galera, pedra natural não é mais resistente que quartzo, isso é um mito. Sexto mito ou verdade: a pia embutida na parede fica mais resistente que a que não é embutida? Mito, tá? Então, galera, aqui na Suntory a gente recomenda que a pia não vá embutida na parede, por vários fatores. Primeiro, antigamente se embutia a pia porque não existia a oferta de vedantes que existe hoje, como silicone e PU, que já te garantem essa resistência contra vazamento. Antigamente era só massa plástica e argamassa, então o pessoal embutia, chumbava na parede. Hoje não tem necessidade, porque você imagina, se aparecer uma infiltração na sua pia e ela estiver embutida, ela vai umedecer toda a parede. Se for um apartamento, ele vai aparecer no apartamento de baixo, antes de você identificar esse problema. Então, galera, não recomendamos embutir na parede, sempre encostado e colado, bem vedado, com garantia da marmoraria. Além de evitar o pó dentro da casa, para você cortar a parede para chumbar, imagina o transtorno se tiver um gabinete lá já montado, vai fazer um pó imenso, você evita isso e a sustentação é a mesma. A gente aqui, por exemplo, dá garantia de 3 anos na sustentação, mesmo sem embutir, e dá garantia contra vazamento também. Então, não tem necessidade de embutir. Inclusive, existem novos materiais no mercado, como Nanoglass, Decton, Neolite, são materiais extremamente rígidos. E esses materiais, eles não são recomendados para embutimento na parede, justamente por eles não aceitarem vibração. Então, se você embute na parede e existe uma vibração do próprio prédio, da estrutura, esse material pode trincar, como já aconteceu e já viu acontecer em algumas obras. Então, galera, essa questão de embutir na parede, chumbar na parede, é mito. A gente não recomenda.
Sétimo mito ou verdade: bancada de atendimento em granito ou mármore é muito fria. Verdade, galera, é muito fria. A gente trabalha com isso, a gente tem as bancadas de granito aqui e a gente percebe no dia a dia que a pedra, ela incomoda. Eu, por exemplo, tenho renite. Se eu fico muito tempo com o braço direto na pedra, ela ataca a renite. É engraçado isso, mas é uma verdade. Então, gente, existe, por exemplo, maneiras de aquecer a pedra, né? A gente tem algumas maneiras de fazer isso, mas entre usar uma bancada direto, depende, claro, do uso, e você poder, por exemplo, usar uma marcenaria na bancada de atendimento, somente se é uma área comercial, opte pela marcenaria, tá bom? Isso é uma dica pessoal, não é nem dica de marmorista, que eu tô perdendo a venda, tá bom, galera? E é isso. Então, essa é uma verdade, a pedra é muito fria. Oitavo mito ou verdade: cuba de pedra dá mau cheiro. Galera, já falei aqui no canal algumas vezes, tá? Mas como é uma pergunta muito reincidente dos clientes, a gente vai falar de novo. Mito: a cuba de pedra não dá mau cheiro. Ela dá mau cheiro se ela for mal executada. A gente na Santuri faz uma caída para o ralo, então toda a cuba de pedra que sai da Santuri, existe um escoamento voltado para o ralo, então nunca fica água parada nesse ralo. Você só vai ter mau cheiro na cuba de pedra, tanto no banheiro como na cozinha, ou tanque, que a gente tem feito bastante, se não houver esse escoamento, se a marmoraria não fizer essa caída. Então, galera, exija da marmoraria essa caída para o ralo, para que a água não fique parada. Importante testar também a cuba antes de mandar para o cliente, no caso das marmorarias, para ver se não tem vazamento, e aí você consegue dar uma garantia legal e não parar e dar mau cheiro, tá bom? E você que é marmorista, se quer aprender como é que faz uma caída legal, correta e sem dar vazamento, comenta aqui no vídeo que a gente vai ensinar também, tá bom? Então, galera, cuba de pedra dá mau cheiro? Isso é mito, não é verdade. Nono e último mito ou verdade, galera: acabamento 45 ou meia esquadria precisa ter a quina viva? Mito, não precisa, galera. Coloca aqui um meia esquadria pra galera entender do que a gente tá falando. Galera, não pode ter a quina viva, vou dizer por quê. Você imagina no dia a dia, você com material com uma quina viva, um granito na cozinha ou um mármore no banheiro. Primeiro que o material estilhaça muito quando se faz esse corte 45. Então tem que se trabalhar muito com cola. O acabamento não fica tão legal. E no dia a dia, imagina uma peça pesada, um copo cheio, ou um porta-sabonete ali, um dosador de sabonete, caindo na ponta da sua pedra. Vai quebrar, galera. Então tem que se evitar quina viva em todas as peças. Por isso que a gente já faz os acabamentos retos, quando uma peça simples, para tirar essa quina viva. Então no 45 não pode ser diferente. Você mantém um padrão de qualidade, você marmorista, quando você faz um bisote, tanto no quartzo como no granito, e o cliente, você cliente que for comprar uma pia, avisa ao seu marmorista: não quero a quina viva, porque no dia a dia fica assim até mais bonito quando chega na casa, ok, mas no dia a dia você vai ter um problema. Na hora que cair a primeira peça na ponta da sua quina, ela vai quebrar e você vai depreciar o seu produto, vai ficar feio, e não é isso que a gente quer. A gente vende qualidade, vende durabilidade. Então, galera, quina viva é mito, tá bom? E é isso, galera, acabou o vídeo finalmente. Obrigado por seguir, tá? Obrigado por acompanhar. Se é um vídeo de conteúdo, compartilha, tá? Ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos pra cima. Até o próximo vídeo. Beijo, galera!